Para o nosso novo quadro Origem, vamos falar sobre os 4 gigantes de São Paulo: Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Vamos explorar suas histórias, conquistas, rivalidades e os grandes ídolos que ajudaram a construir essas lendas do futebol brasileiro. Então já se inscreve no canal, deixa o seu like e bora mergulhar na história desses clubes. Quando surge o alviverde. Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. O Corinthians foi fundado em 1º de setembro de 1910, no bairro do Bom Retiro, em São Paulo, por um grupo de operários que queriam criar um clube popular, acessível a todos. Inspirado no Corinthians FC da Inglaterra, o clube surgiu com a proposta de ser um time do povo, que representasse os trabalhadores. A primeira grande conquista veio logo em 1914, quando o Corinthians venceu o Campeonato Paulista pela primeira vez. Essa vitória foi o início de uma longa trajetória de sucesso. Nos anos 80, o Corinthians viveu um período marcante com a democracia corintiana, um movimento liderado por jogadores como Sócrates, Casagrande e Vladimir. Eles lutaram por mais liberdade e participação nas decisões do clube, transformando o Corinthians em símbolo de resistência e luta pela democracia no Brasil. Nos últimos anos, o Corinthians se modernizou, inaugurando a Arena Corinthians e conquistando títulos históricos, como a Libertadores de 2012, de forma invicta, e o bicampeonato mundial no mesmo ano. Essas conquistas consolidaram o Corinthians como um dos maiores clubes do Brasil e do mundo. A rivalidade com o Palmeiras, conhecida como Derby Paulista, é uma das mais intensas do futebol brasileiro. Uma partida histórica foi a final do Campeonato Paulista de 1993, quando o Palmeiras venceu por 4-0, quebrando um jejum de 16 anos sem títulos. Outro jogo memorável foi a eliminação do São Paulo na semifinal da Libertadores de 2012, marcando a primeira vez que o Corinthians derrotou o tricolor em uma competição internacional. Entre os grandes ídolos do Corinthians estão Sócrates, símbolo da democracia corintiana, Marcelinho Carioca, um dos maiores artilheiros do clube, e Ronaldo Fenômeno, que teve uma passagem marcante e ajudou a alavancar o time na volta à Série A do Brasileirão. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que... Fundado em 26 de agosto de 1914 como Palestra Itália, o Palmeiras nasceu para representar a comunidade italiana. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942, o clube foi obrigado a mudar seu nome devido ao contexto político, adotando o nome Palmeiras. A mudança não abalou o tempo, que bateu forte e venceu o Campeonato Paulista daquele ano em uma partida conhecida como Arrancada Heroica. A academia de futebol do Palmeiras brilhou nas décadas de 60 e 70, com um futebol técnico e ofensivo que encantou os torcedores. Liderados por Ademir da Guia, o tempo conquistou títulos importantes, como os campeonatos brasileiros de 1967 e 1969, sendo reconhecido pela crítica e pelos adversários. Nos anos 90, o Palmeiras formou uma parceria com a Parmalat, que trouxe grandes jogadores e investimentos para o clube. Durante esse período, o time venceu o Campeonato Brasileiro em 1993 e 1994, e a tão sonhada Copa Libertadores em 1999, com Marcos está se tornando o São Marcos para a torcida. O derby contra o Corinthians sempre traz emoção. A final do Campeonato Paulista de 1993 foi inesquecível para os palmeirenses, que venceram por 4-0, encerrando um jejum de 16 anos. Outra rivalidade forte é com o São Paulo. No clássico Choque Rei em 2021, o Palmeiras eliminou o tricolor na Libertadores, quebrando um tabu de não conseguir vencer o São Paulo em competições internacionais. Ademir da Guia, o Divino, é considerado o maior ídolo da história do clube.
Outros grandes nomes incluem Marcos, herói da Libertadores de 1999, e Dudu, que liderou o tempo em várias conquistas recentes. Salve o tricolor! O São Paulo foi fundado em 1930, mas após uma série de dificuldades financeiras, passou por uma reestruturação em 1935, consolidando-se como um dos grandes clubes do Brasil. Desde então, o tricolor acumulou títulos e formou equipes emprestadas. Os anos 90 foram marcados pela presença de Tele Santana, que levou o São Paulo ao topo do futebol mundial, conquistando 2 Libertadores e 2 Mundiais em 1992 e 1993. Craques como Raí, Miller e Cafu fizeram parte desse elenco que marcou época. Nos anos 2000, o São Paulo se destacou ao conquistar 3 campeonatos brasileiros consecutivos, a 2006, 2007 e 2008, sendo o primeiro clube a atingir esse feito. Com uma equipe sólida e vencedora de Rogério Ceni, o tricolor se consagrou no cenário nacional. O choque rei contra o Palmeiras e o majestoso contra o Corinthians são clássicos cheios de história. Em 1991, o São Paulo derrotou o Corinthians na final do Campeonato Paulista. Outro confronto marcante foi a final do Paulistão de 1998, vencida pelo tricolor contra o próprio Corinthians por 3-1. Entre os maiores ídolos do São Paulo estão Rogério Ceni, recordista mundial de gols por um goleiro, Raí, símbolo dos títulos dos anos 90, e Tele Santana, um dos maiores técnicos da história do futebol. O Santos Futebol Clube foi fundado em 14 de abril de 1912, no litoral paulista, com uma missão clara: representar a cidade de Santos e promover o esporte na região. O Santos ganhou fama internacional com Pelé, que estreou no time aos 15 anos em 1956. Sua chegada mudou o patamar do clube, que conquistou diversas competições nacionais e internacionais na década de 60. Nos anos 67 e 60, o Santos venceu 2 Libertadores e 2 Mundiais, em 1962 e 1963, com Pelé comandando o time. Em 1969, durante uma excursão pela África, o Santos parou uma guerra civil na Nigéria. O conflito foi suspenso temporariamente para que os combatentes pudessem assistir ao jogo do Santos, algo que se tornou um dos episódios mais emblemáticos da história do clube e do futebol mundial. Nos anos 2000, o Santos revelou uma nova geração de craques, incluindo Robinho, Diego e Neymar. O time venceu o Campeonato Brasileiro de 2002 e 2004, além da Libertadores de 2011, resgatando a fama de clube revelador de talentos. Os clássicos contra Corinthians, Palmeiras e São Paulo sempre são recheados de história. Em 2015, o Santos venceu o Palmeiras na final do Campeonato Paulista, em partidas que ficaram marcadas pela emoção e pela rivalidade crescente entre os clubes. Pelé é o maior ídolo do Santos e do futebol mundial. Outros grandes nomes incluem Robinho, Neymar, Pepe, Zito e Coutinho, que também ajudaram a construir a rica história do clube. Essas são as histórias dos 4 grandes de São Paulo, com suas rivalidades, conquistas e momentos históricos que transformaram o futebol brasileiro. Qual desses times tem a trajetória mais marcante para você? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal, deixe o like e até a próxima!